a altas horas da madrugada. Como Oscar não fazia esforço algum para enganar suas mulheres, elas não tinham muita opção. As discussões tradicionais entre amantes tornavam-se difíceis. Com os cabelos louros arrumados no alto de seu lindo, esperto e bem maquilado rostinho, Victoria Klonowska parecia ser do tipo de jovem frívola para quem as inconveniências da história significavam uma intrusão temporária na vida real. Nesse outono, quando usavam roupas simples, Klonowska parecia bem fútil com uma blusa de bábados e saia justa. Contudo, era astuta, eficiente e hábil. Era também uma nacionalista no robusto estilo polonês. Mais tarde, ela iria negociar com os dignitários alemães das instituições da SS o livramento do seu amante Sudeto. Mas, por enquanto, Oscar tinha uma tarefa menos arriscada para ela. Encarregou-a de encontrar um bom bar ou cabaré em Cracóvia, onde ele pudesse levar alguns amigos. Não contatos, nem funcionários graduados da inspetoria de armamentos. Amigos de verdade. Um local animado e que não fosse frequentado por autoridades. Conhecia Klonowska, por acaso, um local assim? Ela descobriu um excelente porão com uma banda de jazz, nas estreitas ruas ao norte da Rineg, a praça da cidade, uma clube que sempre fora popular entre os estudantes e professores mais jovens da universidade, mas a própria Victoria nunca lá estivera. Os homens de meia idade, que haviam cortejado em tempo de paz, nunca se mostrariam dispostos a se meter num antro de estudantes. Quem desejasse podia alugar uma alcova atrás de uma cortina para reuniões privadas, sob pretexto de ouvir os ritmos tribais da banda de jazz. Por ter descoberto aquele local, Oscar apelidou Victoria de Colombo. A linha do partido considerava o jazz não somente manifestação artisticamente decadente, mas expressão da subhumana animalidade africana. O papá das valsas vienenses era o ritmo preferido dos homens da SS e membros do partido, que faziam absoluta questão de evitar clubes de jazz. Por volta do Natal de 1939, Oscar organizou uma reunião no clube com um grupo de amigos. Como qualquer cultivador instintivo de contatos, jamais tivera problema algum de beber na companhia de homens de quem não gostava. Mas nessa noite os convidados eram gente de quem realmente gostava. Além disso, naturalmente, eram todos de alguma utilidade, pois eram membros jovens mas não sem certa influência, nas várias agências de ocupação, todos mais ou menos exilados duplos, não só se encontravam longe de sua pátria mas, quer no seu país quer no exterior, estavam todos mais ou menos inquietos com o regime. Havia, por exemplo, um jovem superintendente alemão da divisão do interior do governo geral. Fora ele quem delimitara a fábrica de esmaltados de Oscar em Zablocce. Nos fundos da fábrica de Oscar, Delta e Meio Fabrik, DEV, ficava um terreno baldio que confinava com duas outras fábricas, uma de embalagens e outra de radiadores. Schindler gostara muito de saber que a maior parte da área desocupada pertencia, segundo o superintendente, a DEV. Em sua cabeça surgiram visões de expansão econômica. Esse superintendente, é claro, tinha sido convidado porque era um bom sujeito, porque era possível conversar com ele e porque poderia ser útil no plano de conseguir futuras licenças de construção. O policial Hermann Torfel estava presente e também Heider, do Serviço de Segurança, assim como um outro superintendente, jovem oficial de nome Steinhauser, da Inspetoria de Armamentos. Oscar conhecera e simpatizara com esses homens, quando havia requerido as licenças de que necessitava para pôr sua fábrica em funcionamento. Já bebera com eles em outras ocasiões. Sempre acreditara que a melhor maneira de desfazer o nó górdio da burocracia, excetuando o suborno, era a bebida. Finalmente, havia dois membros da Abwehr. O primeiro era Eberhard Gebauer, o tenente que um ano antes tinha recrutado Schindler para a Abwehr. O segundo era o lieutenant Martin Platt, do comando de Canaris em Breslau. Devido ao seu recrutamento através do amigo Gebauer, Oscar Schindler tinha descoberto que Cracóvia era uma cidade de muitas oportunidades. A presença de Gebauer e Platt teria suas consequências. Oscar continuava inscrito nos livros da Abwehr como agente e, nos anos que permaneceu em Cracóvia, manteve a equipe de Canaris em Breslau satisfeita, transmitindo-lhes informações sobre o comportamento dos seus rivais na SS. Gebauer e Platt consideravam como um favor, uma dádiva, o fato de Oscar ter convidado um policial, mais ou menos descontente como Toffel, e Heider do Serviço de Segurança, além de oferecer-lhes boa companhia e bebidas. Ainda que não seja possível dizer exatamente o que conversaram os convidados daquela reunião,
É possível reconstituir com alguma plausibilidade as conversas, pelo que Oscar transmitiu mais tarde a respeito de cada um deles. Foi Gebauer, naturalmente, quem fez a saudação, declarando que não lhes daria governos, exércitos ou potentados, ao invés, lhes dará a fábrica de esmaltados do seu bom amigo Oscar Schindler. Pois, se a fábrica prosperasse, haveria mais reuniões no estilo Schindler, e da melhores. Mas, depois do brinde, a conversa desviou-se naturalmente para o assunto que confundia e obcecava todos os níveis da burocracia civil, os judeus. Toffel e Raeder tinham passado o dia na estação de Mogiuska, supervisionando o desembarque de judeus e poloneses de trens vinda do leste. Essa gente havia sido transportada dos territórios incorporados, regiões recentemente conquistadas, que no passado tinham pertencido à Alemanha. Toffel não estava se preocupando com o conforto dos passageiros nos Ostbahn, vagões de gado, embora confessasse que eram muito frios. Mas esse tipo de transporte de populações era uma novidade para todo mundo e os vagões ainda não viajavam desumanamente repletos. O que deixava Toffel confuso era a intenção por detrás de tudo aquilo. Há um rumor persistente, disse Toffel, de que estamos em guerra. E, em tal situação, os cidadãos dos territórios incorporados se consideram de raça muito pura para conviver com os poucos poloneses e 500 mil de judeus. O sistema Ostbahn foi planejado para entregar toda essa gente em nossas mãos. Os membros da Bauer ouviam com um leve sorriso nos lábios. Para a SS o inimigo oculto podia ser o judeu, mas para Canaris o inimigo oculto era a SS. A SS, informou Toffel, tinha requisitado toda a rede ferroviária a partir de 15 de novembro. Por sua mesa, na rua Pomorska, tinham passado memorandos irritados dirigidos pela SS ao pessoal do exército, reclamando que os militares não estavam cumprindo o prometido. Tinham ultrapassado 2 semanas o prazo marcado para o uso dos Ostbahn. Pelo amor de Deus, perguntava Toffel, o exército não devia ter prioridade, por quanto tempo quisesse, para usar a rede ferroviária. De que outra forma poderia distribuir suas tropas a leste e oeste? Perguntava ele bebendo nervosamente. Usando bicicletas. Oscar achou graça que os homens da Bauer não fizessem comentário algum. Suspeitavam ser Toffel um informante, em vez de simplesmente estar embriagado. O superintendente e o homem da inspetoria de armamentos fizeram algumas perguntas a Toffel sobre aqueles trens que chegavam na Mogiuska. Em breve tais movimentações deixariam de ser assunto de discussão. O transporte de seres humanos passaria a ser um clichê de medidas de repovoamento. Mas na noite da reunião de Oscar, ainda constituía uma novidade. Eles chamam isso, disse Toffel, concentração. É a palavra que se encontra nos documentos. Concentração. Eu chamo isso de maldita obsessão. O proprietário do clube de jazz trouxe pratos de arenque e molho. O peixe combinava bem com a bebida forte e, enquanto eles o devoravam, Gebauer falou sobre os Judenrats, os conselhos judaicos formados em cada comunidade por ordem do governador Frank. Em cidades como Varsóvia e Cracóvia o Judenrat tinha 24 membros eleitos, pessoalmente responsáveis pelo cumprimento das ordens do regime. O Judenrat de Cracóvia estava em funcionamento havia menos de um mês. Marek Bieberstein, respeitada autoridade municipal, fora nomeado presidente da organização. Mas Gebauer disse ter ouvido o rumor de que o Judenrat apresentara no castelo de Wawel uma lista de trabalhadores judeus. O Judenrat forneceria a mão de obra para cavar valas e latrinas e remover neve. Podia alguém negar que os judeus estavam muito dispostos a cooperar? Em absoluto, disse o engenheiro Stenhauser da inspetoria de armamentos. Os judeus pensavam que, se fornecessem turmas de trabalhadores, isso faria cessarem fortuitos ataques da imprensa. Ataques da imprensa levavam a espancamentos e a um ocasional tiro na cabeça. Martin Platt concordou. Eles serão cooperativos para evitar coisas piores. É o seu método. É preciso que se compreenda isso. Sempre compraram as autoridades civis cooperando com elas e depois negociando. Gebauer parecia estar querendo desorientar Toffel e Raeder, mostrando-se mais apaixonadamente analítico a respeito de judeus que realmente o era. Eu lhes digo que para mim significa cooperação, explicou ele. Frank assina um decreto exigindo que todo judeu no governo geral use uma estrela. Esse decreto está em vigor há apenas umas poucas semanas. Em Varsóvia há um judeu fabricando estrelas em plástico lavável a 3 zlotys cada uma. É como se eles não tivessem a menor ideia de que espécie de decreto é esse.
É como se tratasse de emblema de um clube de ciclismo. Foi então sugerido que, já que Schindler estava no comércio dos esmaltados, talvez pudesse fabricar um emblema de luxo em esmalte e distribuí-lo através do comércio de ferragens, negócio que seria supervisionado pela sua namorada Ingrid. Alguém observou que a estrela era a insígnia nacional deles, a insígnia de um estado que havia sido destruído pelos romanos e que agora só existia na mente de sionistas. Assim talvez os judeus se orgulhassem de usar a estrela. O fato é, disse Gebauer, que eles não possuem organização alguma para se salvar. As organizações deles são do tipo de amainar a tempestade. Mas essa vai ser diferente. Essa tempestade será dirigida pela SS. De novo Gebauer falava como se, sem se entusiasmar demais, aprovasse a eficiência profissional da SS. Ora, vamos, ponderou Platt, a pior coisa que poderia acontecer aos judeus é serem enviados para Madagascar, que tem condições de temperatura melhores do que Cracóvia. Não creio que eles jamais vejam Madagascar, disse Gebauer. Oscar pediu que se mudasse de assunto. Afinal, a festa não era sua. O fato era que ele já tinha visto a mão de Gebauer pousada sobre documentos forjados, permitindo a fuga para a Hungria de um comerciante judeu, no bar do Hotel Cracóvia. Talvez Gebauer estivesse cobrando o serviço, embora parecesse muito sensível moralmente para negociar documentos, vender assinaturas ou carimbos. Mas era certo que, apesar da sua atitude estudada na presença de Toffel, ele não odiava os judeus. E tampouco odiavam os outros presentes. No Natal de 1939, Oscar simplesmente achava-os um alívio, em vista da bombástica linha do partido. Mais tarde eles teriam uma utilidade mais positiva. Capítulo 6. Action da noite de 4 de dezembro havia convencido Stern de que Oscar Schindler era aquela raridade, um goi justo. Existe uma lenda talmúdica dos Azedim Motiaulam, os justos das nações que, segundo a lenda, são, em qualquer época da história do mundo, 36. Stern não acreditava literalmente naquele número místico, mas para ele a lenda era psicologicamente verdadeira. Julgava por isso que o critério certo seria tentar fazer de Schindler um santuário vivo. O alemão precisava de capital. A Record tinha sido parcialmente despojada de material de fabricação exceto por uma pequena galeria de prensas de metal, depósitos de esmalte, tornos mecânicos e fornos. Ainda que Stern pudesse exercer uma substancial influência espiritual sobre Oscar, o homem que lhe proporcionou contatos com capital em boas condições foi Abraham Banquier, o gerente do escritório da Record, cuja confiança Oscar tinha conquistado. A dupla, o alto e sensual Oscar e o atarracado Banquier, puseram-se em campo para encontrar possíveis investidores. Pelo decreto de 23 de novembro, as contas bancárias e depósitos dos judeus ficariam sob a guarda da administração alemã, com crédito fixo, sem que o cliente tivesse direito algum a juros ou a lançar mão do seu dinheiro. Alguns dos negociantes judeus mais abastados e experientes mantinham fundos secretos de dinheiro em espécie. Mas podiam prever que por alguns anos, sob o governo de Hans Frank, mesmo dinheiro seria arriscado, bens móveis, diamantes, ouro, mercadorias, eram mais aconselháveis. Em Cracóvia havia certo número de homens conhecidos de Banquier dispostos a fazer investimentos de capital contra a garantia de certa quantidade de produtos. A transação podia ser um investimento de 50.000 zlotys por tantos quilos de panelas e caçarolas, entregues a partir de julho de 1940, em todo o decorrer do ano. Para um judeu de Cracóvia, com Hans Frank no governo, utensílios de cozinha eram mais seguros e disponíveis do que zlotys. As partes desses contratos, Oscar, o investidor, um banqueiro como intermediário, não tinham papel algum assinado. Contratos formais de nada adiantavam e não representavam nenhuma garantia. Não podia haver exigência alguma quanto ao seu cumprimento. Tudo dependia da confiança que Banquier depositava naquele fabricante sudeto de artigos esmaltados. As reuniões podiam realizar-se talvez no apartamento do investidor no centrão de Cracóvia, a antiga cidade interna. À luz da transação podiam ser vistos os quadros dos paisagistas poloneses do que a mulher do investidor apreciava nos romances franceses que suas cultas e frágeis filhas adoravam. Ou, então, o cavalheiro investidor já fora expulso do seu apartamento e residia mais modestamente no Podgorze, um homem em estado de choque, espoliado da sua morada, agora um mero empregado do próprio negócio, e tudo isso se passara em poucos meses. O ano ainda não tinha terminado.
À primeira vista, parece um enobrecimento da história dizer que Oscar jamais fora acusado de deixar de cumprir a palavra empenhada naqueles contratos informais. No ano seguinte, ele iria ter uma briga com um varejista judeu por causa da quantidade de artigos que o homem tinha o direito de receber da fábrica na rua Lisboa. E o varejista até o fim da vida iria afirmar que fora lesado. Mas jamais alguém confirmou que Oscar deixara de cumprir um contrato. Pois Oscar era por natureza um pagador que, de certa forma, dava a impressão de que podia fazer pagamentos ilimitados com recursos ilimitados. Mas o fato era que ele e outros oportunistas alemães iam ganhar tanto dinheiro no decorrer dos 4 anos seguintes que só um homem sôfrego pela ambição do lucro teria deixado de saldar o que o pai de Oscar teria chamado de dívida de honra. No ano novo, Emilia Schindler foi pela primeira vez a Cracóvia para visitar o marido. Achou a cidade a mais encantadora que já conhecera, tão mais agradável e antiga do que Brno, com suas nuvens e fumaça industrial. Ficou impressionada com o novo apartamento do marido. As janelas da frente davam para um belo cinturão verde que circundava a cidade, seguindo o traçado de antigas muralhas, que há muito haviam ruído. No final da rua erguia-se a grande fortaleza de Wawel e em meio de todas essas antiguidades ficava o moderno apartamento de Oscar. Olhou em seu redor os estofados e cortinas da senhora Pfefferberg. Eram a prova tangível dos novos sucessos do marido. Vejo que tem se saído muito bem na Polônia, observou ela. Oscar sabia que Emilia estava realmente eludindo a questão do dote, que seu pai se recusara a pagar 12 anos antes. De volta de uma viagem a Zital, ele havia retornado à aldeia de Altmosten com a informação de que o genro estava vivendo e tendo aventuras como um homem solteiro. O casamento da filha tornara-se exatamente o que ele temera e, em hipótese alguma, iria pagar o dote prometido. Embora a ausência dos 400.000 Reichsmarks tivesse alterado um pouco as perspectivas de Oscar, o fazendeiro de Altmosten não sabia o quanto a recusa do pagamento do dote magoara sua filha, tornara ainda mais defensiva, e que 12 anos depois, quando aquele dinheiro não contava mais para Oscar, Emilie continuava pensando no seu dote. Minha cara, nunca precisei daquele maldito dinheiro, dizia-lhe frequentemente Oscar. As relações intermitentes de Emilie com Oscar parecem ter sido as de uma mulher que sabe que não pode contar com a fidelidade do marido, mas ainda assim se recusa a tomar conhecimento de suas aventuras. Ela deve ter adotado uma atitude cautelosa em Cracóvia, comparecendo a festas e reuniões, em que amigos de Oscar certamente sabiam da verdade, podiam citar os nomes das outras mulheres, no mês que ela realmente queria ignorar. Um dia, um jovem polonês, Waldek Pfefferberg, que quase havia morto seu marido, mas ela naturalmente ignorava o incidente, bateu na porta do apartamento carregando no ombro um rolo de tapete. Era um tapete do mercado negro, importado de Istambul via Hungria, e Pfefferberg recebera de Ingrid a incumbência de encontrar um tapete naquelas condições. Mas Ingrid tinha se mudado provisoriamente do apartamento, enquanto durasse a visita de Emilie. Frau Schindler está? Perguntou Pfefferberg, que sempre se referia a Ingrid como Frau Schindler por considerar que era mais delicado. Eu sou Frau Schindler, respondeu Emilie, sabendo o que significava a pergunta. Pfefferberg deu prova de habilidade, disfarçando a sua gafe. Na realidade, não havia necessidade de falar com Frau Schindler, embora Schindler sempre falasse muito em sua esposa. Precisava falar era com Schindler. Sobre um negócio. Emilie respondeu que Schindler não estava em casa e ofereceu a Pfefferberg um drink, que foi recusado apressadamente. Emilie sabia também o que a recusa significava. O rapaz estava um pouco chocado com a vida privada de Oscar, e não achava decente aceitar uma bebida da vítima do seu cliente. A fábrica que Oscar alugou se situava do outro lado do rio, em Zablocce, na rua Lisboa. Os escritórios, que ficavam de frente para a rua, eram de construção moderna, e Oscar pensou na possibilidade e conveniência de instalar um apartamento no 3º andar, embora a zona fosse industrial e não tão alegre como a rua Stasielskego. Quando Oscar tomou posse da Record, dando-lhe o novo nome de Deutsche Fabrik, havia 45 empregados responsáveis pela modesta produção de utensílios de cozinha. Em princípios do novo ano ele firmou seus primeiros contratos com o exército, o que não constituiu surpresa. Oscar tinha cultivado relações com vários engenheiros influentes da Wehrmacht, que faziam parte da junta da Inspetoria de Armamentos do general Schindler. Dava-se socialmente com eles, tendo-os convidado a jantar no Cracóvia Hotel.
Existem fotos de Oscar sentado com esses personagens ao redor de mesas luxuosas, todos sorrindo afavelmente para a câmera, todos bem alimentados, bem bebidos, e os oficiais elegantemente fardados. Alguns deles punham os carimbos certos nas ofertas apresentadas por ele e escreviam as decisivas cartas de recomendação ao general Schindler, por pura amizade e por acreditarem que Oscar estava capacitado a cumprir os contratos. Outros eram influenciados por presentes, o tipo de presentes que Oscar sempre oferecia a funcionários: conhaque, tapetes, joias, móveis e cestas de comestíveis finos. Além do mais, era sabido que o general Schindler conhecia e apreciava muito seu homônimo, fabricante de esmaltados. Agora, com o prestígio de seus lucrativos contratos com a inspetoria de armamentos, Oscar obteve permissão de expandir sua fábrica. Não faltava espaço. Adiante do saguão e escritórios da DEF ficavam dois grandes galpões industriais. Parte do espaço no prédio à esquerda, passagem do saguão para o interior da fábrica, era ocupado pela atual produção. O outro prédio estava totalmente vazio. Ele comprou máquinas novas, algumas no local, outras na Alemanha. Além dos pedidos militares, havia um esfaimado mercado negro a ser abastecido. Oscar soube então que poderia vir a ser um magnata. Já em meados do verão de 1940, estava empregando 250 poloneses e iria ter de instituir um turno da noite. A fábrica de maquinaria agrícola de Hans Schindler, em Zittau, empregava em seu apogeu 50 homens. É gratificante superar um pai, a quem nunca se perdoou. Em determinadas ocasiões, no decorrer daqueles anos, Itzhak Stern ia procurar Schindler, a fim de arranjar emprego para algum jovem judeu, um caso especial, um órfão de Lodz, ou a filha de um funcionário de um dos departamentos de Judenrat, conselho judaico. Em poucos meses, Oscar já contava com 150 empregados judeus e sua fábrica tinha uma discreta reputação de refúgio. Era um ano semelhante a todos os outros anos que se sucederam até o fim do conflito mundial, em que os judeus procuravam algum emprego considerado essencial ao esforço de guerra. Em abril, o governador Frank tinha decretado a evacuação dos judeus de sua capital, Cracóvia. Era uma decisão curiosa, já que as autoridades do Reich continuavam remetendo de volta ao governo geral judeus e poloneses numa média de 10.000 por dia. Entretanto, segundo Frank informou ao seu gabinete, as condições em Cracóvia eram escandalosas. Sabia de chefes de divisão alemães que eram obrigados a morar em prédios e apartamentos, onde ainda havia inquilinos judeus. Até oficiais mais graduados estavam também sujeitos à mesma escandalosa indignidade. E Frank prometeu que nos próximos 6 meses tornaria Cracóvia judenfrei, livre de judeus. Seria permitido um remanescente de 5.000 ou 6.000 trabalhadores judeus especializados. Todo o resto seria removido para outras cidades do governo geral, Varsóvia ou Radom, Lublin ou Ksistochoa. Os judeus poderiam emigrar voluntariamente para a cidade de sua escolha, desde que o fizessem até 15 de agosto. Os que ainda permanecessem na cidade após aquela data seriam transportados de caminhão com um mínimo de bagagem para qualquer local que fosse da conveniência da administração. A partir de 1 graus de novembro, declarou Hans Frank, seria possível aos alemães de Cracóvia respirarem puro ar alemão, caminhar pela cidade sem ver as ruas e alamedas fervilhando de judeus. Frank não ia conseguir nesse ano reduzir a população judaica a um nível tão baixo, mas logo que foram anunciados os seus planos, houve uma corrida dos judeus de Cracóvia, especialmente os jovens, para adquirir ofícios especializados. Homens como Itzhak Stern, agentes oficiais e extra-oficiais de Judenrat, já tinham organizado uma lista de simpatizantes alemães a quem eles podiam recorrer. Schindler figurava nessa lista, assim como Julius Madrid, um vienense que conseguira recentemente dar baixa da Wehrmacht e assumir o posto de trader numa fábrica de uniformes militares. Madrid podia ver os benefícios resultantes de contratos com a inspetoria de armamentos e agora tensionava abrir uma fábrica própria de uniformes no subúrbio de Podgorze. Acabaria por juntar uma fortuna ainda maior do que a de Schindler, mas no Annus Mirabilis de 1940 ainda era um assalariado. Sabia-se que ele era uma pessoa humana, só isso. Em 1º de novembro de 1940, Frank já tinha conseguido retirar de Cracóvia 23.000 voluntários judeus. Alguns deles foram para os novos guetos de Varsóvia e Lodz. As lacunas às mesas, o choro nas estações de estrada de ferro podem ser imaginados, mas as pessoas aceitavam tudo docilmente,
pensando: vamos obedecer, e isso será um impacto maior do que eles desejam. Oscar sabia o que estava acontecendo, mas, como os próprios judeus, esperava que se tratasse de um excesso temporário. Aquele ano seria muito provavelmente o mais atarefado da vida de Oscar, um ano durante o qual ele passou transformando um negócio falido numa companhia que as agências governamentais podiam levar a sério. Por ocasião das primeiras nevadas, Schindler notou com irritação que num só dia 60 ou mais de seus empregados judeus deixaram de comparecer ao trabalho. Haviam sido detidos a caminho do trabalho por esquadrões da SS forçados a desobstruir a neve das ruas. Schindler visitou seu amigo Toffel no quartel-general da SS na rua Pomorska para apresentar uma queixa. Disse a Toffel que, num só dia, 125 empregados seus não tinham podido comparecer ao trabalho. Você tem de compreender, disse-lhe confidencialmente Toffel, que alguns desses sujeitos da SS estão se danando para a produção. Para eles é uma questão de prioridade nacional que judeus removam a neve das ruas. Eu próprio não compreendo isso. Tem um significado ritualista para eles que os judeus removam a neve. E não é só com você, está acontecendo isso com todo mundo. Oscar perguntou se os outros estavam também se queixando. Sim, respondeu Toffel. Todavia, acrescentou ele, um economista-chefão do orçamento da SS e do Departamento de Construção tinha vindo almoçar em Pomorsk e declarado que era uma traição considerar que a mão de obra especializada judaica tinha alguma razão de ser na economia do Reich. Acho que ainda vai ter de aguentar muita pá de neve, Oscar. No momento, Oscar assumiu a atitude de um patriota indignado, ou talvez um oportunista indignado. Se querem ganhar a guerra, respondeu ele, tem de se livrar de gente desse tipo. Livrar-se da SS? Perguntou Toffel. Pelo amor de Deus, eles são os miseráveis que estão mandando. Como resultado de tais conversas, Oscar tornou-se advogado do princípio de que o dono de uma fábrica não podia ser impedido de ter acesso aos seus próprios empregados e que esses não deviam ser detidos ou tiranizados a caminho da fábrica, tanto na ida como na volta. Aos olhos de Oscar, tratava-se de um axioma tanto moral como industrial. E no final, iria aplicar ao máximo essa teoria na Delta Mail Fabrik. Capítulo 7. Algumas pessoas das cidades grandes, Varsóvia e Lodz, esta com os seus guetos, Cracóvia com o compromisso de Frank de tornar a cidade judenfrei, recorreram ao campo, onde poderiam passar despercebidos entre os camponeses. Os irmãos Rosner, músicos cracovianos, que mais tarde teria muitos contatos com Oscar, instalaram-se na velha aldeia de Tiniek. Esta se situava numa bonita curva do rio Vístula, de onde se podia avistar um velho mosteiro beneditino no alto de um rochedo calcário. Os Rosner consideraram o local suficientemente obscuro. Ali residiam uns poucos lojistas judeus e artesãos ortodoxos, que pouco tinham em comum com os dois músicos. Mas os camponeses, empenhados no tedioso trabalho da colheita, mostraram-se contentes, para alívio dos Rosner, de ter músicos em sua aldeia. Os dois tinham chegado a Tiniek, não de Cracóvia, nem do grande posto militar junto aos jardins botânicos da rua Mogiuska, onde jovens SS empurravam as pessoas para dentro de caminhões, berrando deslavadas e mentirosas promessas de lhes remeter depois as suas bagagens. Tinham vindo efetivamente de Varsóvia, onde haviam sido contratados para tocar na Basilisk. Tinham partido um dia antes de os alemães selarem o gueto de Varsóvia. Henri, Leopold e Mansi, mulher de Henri, e Oleg, o filho de 5 anos do casal. A ideia de uma aldeia como Tiniek, no sul da Polônia, não longe de sua nativa Cracóvia, agradava aos irmãos. Oferecia a opção, caso melhorassem as condições, de tomar um ônibus para Cracóvia e lá encontrar trabalho. Mansi Rosner tinha conseguido trazer sua máquina de costura, e os Rosner abriram em Tiniek uma pequena confecção de roupas. À noite, tocavam nas tavernas e assim se tornaram a sensação daquele vilarejo. Aldeias recebem bem e patrocinam talentos ocasionais, mesmo que sejam judeus. E o violino era, de todos os instrumentos, o mais venerado na Polônia. Certa noite, um Volksdeutscher, polonês que fala alemão, vindo de Poznań, viu os irmãos tocando numa estalagem. O Volksdeutscher era um funcionário municipal de Cracóvia, um daqueles poloneses alemães, em cujo nome Hitler se achara no direito de tomar o país. Zero Volksdeutscher disse a Henrique, o prefeito de Cracóvia, o Obersturmbannführer Pavlo, e seu adjunto, o renomado esquiador Sepp Henri,
Estariam visitando o campo por ocasião da colheita, e ele gostaria de providenciar para que ouvissem uma dupla tão talentosa como os Rosner. Uma tarde, quando os feixes de feno jaziam por toda parte nos campos, tão silenciosos e abandonados como num domingo, uma comboio de limusinas atravessou a aldeia e subiu uma encosta até a propriedade de um aristocrata polonês ausente. No terraço, esperavam os bem trajados irmãos Rosner, quando todas as damas e cavalheiros tinham se sentado num salão que, em outros tempos, poderia ter sido usado para bailes. Eles foram convidados a tocar. Henri e Leopold estavam ao mesmo tempo exultantes e temerosos com o capricho com que os convidados do Obersturmbannführer Pavlov tinham se aparamentado para o concerto. As mulheres usavam luvas e vestidos brancos, os militares uniformes de gala, os burocratas colarinhos engomados. Quando as pessoas se preparam assim, fica mais fácil desapontá-las. Tratando-se de um judeu, até mesmo causar uma decepção cultural ao regime podia constituir um crime grave. Mas a audiência adorou o concerto. Era um público caracteristicamente gemütlich, apreciava Strauss, as composições de Offenbach e Lear, as de André Messager e Leufal. O clima era de sentimentalismo. Enquanto Henri e Leopold tocavam, as damas e cavalheiros sorviam champanhe em taças, que haviam sido trazidas em cestas. Uma vez terminado o concerto oficial, os irmãos foram levados em costa abaixo para onde se achavam reunidos camponeses e soldados da escolta. Se iria haver alguma rude demonstração racial, seria ali. Mas, de novo, quando os irmãos subiram numa carroça e olharam a tuba nos olhos, Henri percebeu que estavam a salvo. O orgulho dos camponeses, com raízes num sentimento nacionalista, já que nessa noite os Rosner representavam um crédito à cultura polonesa, constituía uma proteção. Era como nos velhos tempos, e Henri não pôde deixar de sorrir para Oleg Manei, tocando para ela, ignorando o resto das pessoas. Por alguns breves momentos, parecia realmente que o mundo havia sido pacificado através da música. Quando eles terminaram de tocar, um SS de meia-idade, talvez um Reuteführer, oficial subalterno, pois Henri não era ainda muito familiarizado com as graduações de postos da SS, aproximou-se deles, enquanto recebiam congratulações, e cumprimentou-os com um esboço de sorriso. "Espero que vocês tenham uma boa festa de colheita", disse ele e depois se retirou.